Amaterasu Mikami. Vários sites. Amaterasu Mikami. Pronúncia japonesa. ama.t.a.some.k.mi23, muitas vezes chamado de Amaterasu ama.t.a.s para abreviar, também conhecida como Amateru Kami 4 Irumi no Mushi. 5 é a deusa do sol na mitologia japonesa. Frequentemente considerada a principal divindade, Kami, do panteão shintoísta. 6, 7 e 8. Ela também é retratada nos primeiros textos literários do Japão, o Kojiki, c. 712 DC e o Nihonshoki, 720 DC, como a governante, ou uma das governantes, do reino celestial Takamagahara, e como a ancestral mítica da casa imperial do Japão através de seu neto Ninigi. Junto com 2 de seus irmãos, a divindade lunar Tsukuyomi e o impetuoso deus da tempestade Susanoo, ela é classificada como uma das 3 crianças preciosas Miyashiro no Uzumiko/Sankishi, os 3 filhos mais importantes do deus criador Izanagi. O principal local de culto de Amaterasu, o grande santuário de Izenese, província de Mie, é um dos locais mais sagrados do shintoísmo e importante centro de peregrinação e ponto turístico. Assim como outros kami shintoístas, ela também é venerada em diversos santuários shintoístas por todo o Japão. Nome a deusa é referida como Amaterasu Mikami, ortografia histórica, Amaterasu Mikami, japonês antigo, Amaterasu Opami Kami 2, no Kojiki, enquanto o Nihonshoki fornece os seguintes nomes variantes: Irumi no Mushi, Manigana, Ist. Ortografia, O Irumi no Mushi, japonês antigo, Opopian Rumi 1, no 2, Muti 910 Amaterasu, Mikami, Ist. Ortografia, Amaterasu Mi, Kami 910 Amaterasu Irumi no Mikoto 910 e no Kami, Jo, Pi1, no Kami 2 910. Acredita-se que Amaterasu derive do verbo amateru, iluminar/brilhar no céu, de ama céu, paraíso e teru brilhar, combinado com o verbo auxiliar honorífico, su, 11, enquanto Mikami significa grande divindade augusta grande mais prefixo honorífico mi, a mais Kami. Notavelmente, Amaterasu em Amaterasu Mikami não é tecnicamente um nome da mesma forma que Susanoo em Susanoo no Mikoto ou Kuninushi em Kuninushi no Kami. Amaterasu é uma forma verbal atributiva que modifica o substantivo que a segue, Mikami. Este epíteto é, portanto, muito mais transparente semanticamente do que a maioria dos nomes registrados no Kojiki e no Nihonshoki, pois significa exatamente o que significa, sem alusão, inferência ou opacidade etimológica, literalmente a grande augusta deusa que brilha no céu. Este uso é análogo ao uso de orações relativas em inglês, diferindo apenas pelo fato de que as orações em japonês são colocadas antes do substantivo que modificam. Isso é ainda exemplificado por um epíteto alternativo, Amateru Kami 12, a deusa que brilha no céu, que é uma versão simples e não honorífica de Amaterasu Mikami. 2. Formas alternativas do verbo Amaterasu usadas em outros lugares, por exemplo, sua forma continuativa Amaterashi, no Nihonsandai Tsuruoku. 13. 3. Usos semelhantes de formas verbais atributivas em certos epítetos, como Tsuku Nishirazu Sumiramikoto do imperador Jinmu 14, Sua Majestade que primeiro governa a terra. Existem, ainda, certas formas verbais que são tratadas como nomes próprios, como o terminal negativo Fukiaezu Ingeia Fukiaezu no Mikoto, seu augusto, incompletamente coberto de palha com penas de corvo marinho. Seu outro nome, Irumi, é geralmente entendido como significando grande mulher do sol/Dieu no CF. Iru dia, tempo, meio-dia, dia e sol, dia mais mi mulher, senhora 15, 16, 17, embora etimologias alternativas como grande mulher espiritual, considerando I como espírito ou esposa do sol, sugerida por Orikushi Shinobu, que apresentou a teoria de que Amaterasu foi originalmente concebida como consorte ou sacerdotisa de uma divindade solar masculina, tenham sido propostas. 15, 18, 19 e 20. Uma possível conexão com o nome Iruko, a criança rejeitada pelos deuses Izanagi e Izanami e uma das irmãs de Amaterasu, também foi sugerida. 21. A este nome é acrescentado o honorífico Mushi. 22. Que também é visto em alguns outros teônimos como a Namushi. 23. Ou Mishinushi no Mushi, um epíteto das 3 deusas Munakata. 24. Como ancestral da linha imperial, o epíteto Sumi, região autônoma, Mi, Kami, Lit. Grande divindade imperial, também lido como Taijin. 25. Também é aplicado a Amaterasu em nomes como Amaterasu Sumi, região autônoma Mi, Kami, também lido como Tenshi. Taijin. 26, 27 e Amaterasu Sumi, região autônoma, Mi, Kami. 28. Durante os períodos medieval e moderno inicial, a divindade também era referida como Tenshi Daijin, ou Onmiji, ou Amateru Ongami, uma leitura alternativa do mesmo. 29, 30, 31, 32. O nome Amaterasu Mikami foi traduzido para o inglês de diferentes maneiras. Enquanto vários autores, como Donald Phillippe, o traduziram como grande divindade que ilumina o céu. 33. Basil Al Chamberlain argumentou, citando a autoridade de Motoori Norinaga, que é mais precisamente entendido como brilhando no céu porque o auxiliar su é meramente honorífico, não causativo. Tal interpretação como fazer o céu brilhar seria inadequada e, consequentemente, traduziu como grande augusta divindade que brilha no céu. 34. A tradução do Kojiki feita por Gustav Eldt em 2014, por sua vez, o traduz como grande e poderoso espírito que brilha no céu.
35. Mitologia. Na mitologia clássica, aniversário Izanagi purificando-se, Mizoji, ao mergulhar no rio Tachibana, na Torir Shunsen, instalação da deusa Sol, Amaterasu, tanto Kojiki, C. 712 DC, quanto Nihonshoki, 720 DC, concordam na descrição de Amaterasu como filha do deus Izanagi e irmã mais velha de Tsukuyomi, a divindade da lua, e Susanoo, o deus das tempestades e dos mares. As circunstâncias que envolvem o nascimento dessas três divindades, conhecidas como as três crianças preciosas Miyashiro no Uzumaki ou Sankishi, no entanto, variam entre as fontes. No Kojiki, Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo nasceram quando Izanagi foi para a planície de Avajara, na foz do rio Tachibana, em Imuka, na ilha de Tsukushi, e banhou-se, Mizoji, no rio para se purificar após visitar Omi, o submundo, em uma tentativa fracassada de resgatar sua falecida esposa, Izanami. Amaterasu nasceu quando Izanagi lavou o olho esquerdo, Tsukuyomi nasceu quando ele lavou o olho direito e Susanoo nasceu quando ele lavou o nariz. Izanagi então nomeia Amaterasu para governar Takamagahara, a planície do alto céu, Tsukuyomi à noite e Susanoo os mares. 39 40 41 A narrativa principal do Nihonshoki mostra Izanagi e Izanami procriando após criarem o arquipélago japonês. Deles nasceram, na seguinte ordem, Irumi no Mushi, Amaterasu, Tsukuyomi, a criança Sangetsu Gairuko e Susanoo. Após isso, Izanagi no Mikoto e Izanami no Mikoto consultaram-se, dizendo: agora criamos o grande país das 8 ilhas, com montanhas, rios, ervas e árvores. Por que não criaríamos alguém que será o senhor do universo? Então, juntos, criaram a deusa Sol, chamada Irumi no Mushi. O brilho resplandecente desta criança resplandeceu por todos os 6 cantos. Portanto, as duas divindades se alegraram, dizendo: tivemos muitos filhos, mas nenhum deles se igualou a esta maravilhosa criança. Ela não deve permanecer muito tempo nesta terra, mas devemos, por nossa própria vontade, enviá-la imediatamente para o céu e confiar-lhe os assuntos celestiais. Naquela época, o céu e a terra ainda não estavam muito distantes, e por isso a enviaram para o céu pela escada celestial. 10. Uma variante da lenda registrada no Shoki conta que Izanagi gerou Irumi, Amaterasu, segurando um espelho de bronze na mão esquerda, Tsukuyomi segurando outro espelho na mão direita e Susanoo virando a cabeça e olhando para o lado. 42. Uma terceira variante no Shoki apresenta Izanagi e Izanami gerando o Sol, a Lua, Iruko e Susanoo, como na narrativa principal. Seu último filho, o deus do fogo Kagutsushi, causou a morte de Izanami, como no Kojiki. 42. Uma quarta variante relata uma história semelhante à encontrada no Kojiki, na qual os 3 deuses nascem quando Izanagi se lavou no rio de Tachibana depois de ir para Omi. 43. Amaterasu e Tsukuyomi. Uma das variantes da lenda no Shoki conta que Amaterasu ordenou que seu irmão Tsukuyomi descesse ao mundo terrestre, a Shara no Nakatsukuni, a terra central dos campos de juncos, e visitasse a deusa Ukemoshi. Quando Ukemoshi vomitou alimentos e os apresentou a Tsukuyomi em um banquete, este, enojado e ofendido, a matou e retornou a Takamagahara. Esse ato enfureceu Amaterasu, levando-a a se separar de Tsukuyomi e, assim, separar o dia do noite. Amaterasu então enviou outro deus, Ami no Kumaito, que encontrou diversas plantações e animais emergindo do cadáver de Ukemoshi. Na coroa de sua cabeça haviam sido produzidos o boi e o cavalo, no topo de sua testa havia sido produzido milho, sobre suas sobrancelhas havia sido produzido bicho da seda, dentro de seus olhos havia sido produzido pânico, em sua barriga havia sido produzido arroz, em seus genitais haviam sido produzidos trigo, feijões grandes e feijões pequenos. 44. Amaterasu tinha os grãos colhidos e semeados para uso da humanidade e, colocando os bichos da seda na boca, fiava o fio deles. Disso começaram a agricultura e a sericultura. 44-45. Este relato não é encontrado no Kojiki, onde é contada uma história semelhante sobre Susanoo e a deusa Jitsuimi. 46. Amaterasu e Susanoo. Veja também, Susanoo no Mikoto. Parágrafo. Susanoo e Amaterasu. Quando Susanoo, o mais novo dos 3 irmãos divinos, foi expulso por seu pai Izanagi por sua natureza problemática e lamento incessante devido à saudade de sua falecida mãe Izanami, ele primeiro foi até Takamagahara para se despedir de Amaterasu. Desconfiada, Amaterasu saiu ao seu encontro vestida com roupas masculinas e armadura, ocasião em que Susanoo propôs um julgamento por juramento, para provar sua sinceridade. No ritual, os 2 deuses mastigavam e cuspiam um objeto carregado pelo outro, em algumas variantes, um item que cada um possuía. 5 ou 6 deuses e 3 deusas nasceram como resultado. Amaterasu adotou os homens como seus filhos e deu às mulheres, mais tarde conhecidas como as 3 deusas Munakata, a Susanoo. 47 48 49 Susanoo lançando o cavalo celestial no tear de Amaterasu. Susanoo, declarando que havia vencido a prova por ter produzido divindades do gênero exigido, se então entusiasmou-se com a vitória e começou a causar estragos, destruindo os campos de arroz de sua irmã e defecando em seu palácio. Embora Amaterasu tenha tolerado o comportamento de Susanoo a princípio, suas más ações não cessaram, mas tornaram-se ainda mais flagrantes até que um dia, ele fez um buraco no telhado do salão de tecelagem de Amaterasu e atirou o cavalo celestial molhado Ami no Fushikoma, que ele havia esfolado vivo, para dentro dele.
Uma das tecelãs de Amaterasu se alarmou e bateu seus genitais contra uma lançadeira, morrendo na hora. Em resposta, uma furiosa Amaterasu se fechou dentro do Amini-Vaiatu, porta da caverna celestial da rocha, também conhecida como Ama-no-Ivatu, mergulhando o céu e a terra na escuridão total. 50-51 O relato principal no show que conta que Amaterasu se feriu com a lançadeira quando Susanoo jogou o cavalo esfolado em seu salão de tecelagem. 24 Enquanto um relato variante identifica a deusa que foi morta durante este incidente como Vakerumi no Mikoto, Lit. Jovem mulher do sol / dia, tempo. 52 Enquanto os relatos acima identificam o ato de Susanoo esfolar o cavalo como a causa imediata de Amaterasu se esconder, uma outra variante do show que, por sua vez, retrata Susanoo defecando em seu assento. Em um texto, está escrito: a augusta deusa do sol tomou um arrozal cercado e o transformou em seu arrozal imperial. Ora, Susanoo no Mikoto, na primavera, preencheu os canais e desfez as divisões, e no outono, quando o grão se formou, imediatamente estendeu cordas de divisão ao redor deles. Novamente, quando a deusa do sol estava em seu salão de tecelagem, ele esfolou vivo um potro molhado e o atirou no salão. Em todos esses assuntos, sua conduta foi extremamente rude. Mesmo assim, a deusa do sol, por sua amizade por ele, não se indignou nem se ressentiu, mas aceitou tudo com calma e paciência. Quando chegou a hora da deusa do sol celebrar a festa das primícias, Susanoo no Mikoto defecou secretamente sob seu augusto assento no novo palácio. A deusa do sol, sem saber disso, foi diretamente para lá e sentou-se. Consequentemente, a deusa do sol se levantou e passou mal. Ela, portanto, ficou furiosa e imediatamente estabeleceu sua morada na caverna rochosa do céu e trancou sua porta rochosa. 53 A caverna da rocha celestial. Um tríptico representando Amaterasu emergindo da caverna da rocha celestial, trazendo a luz do sol de volta ao mundo. Origem da dança Ivatu Kagura Amaterasu Purutaga Vakunizada, 1856. Origem da música e da dança na porta de pedra por Shunsai Toshimasa, 1887. A origem de Ivatu Kagura Purutaga Vakunizada, concluída por volta de 1844 após Amaterasu se esconder na caverna. Os deuses, liderados por Omoikami, o deus da sabedoria, arquitetaram um plano para atraí-la para fora. Os deuses reuniram os pássaros de Tokuyu que cantavam há muito tempo e os fizeram cantar. Arrancaram pela raiz as viçosas árvores Masakaki da montanha Ami no Kageyama. Aos galhos superiores fixaram longos cordões de miríades de contas Magatama. Nos galhos do meio penduraram um espelho de grandes dimensões. Nos galhos inferiores suspenderam tecido nikite branco e tecido nikite azul. Esses diversos objetos eram segurados em suas mãos por Futotama no Mikoto como oferendas solenes, e Ami no Koyani no Mikoto entoava uma liturgia solene. Ami no Tajikarawa no Kami permanecia oculto ao lado da porta, enquanto Ami no Usumi no Mikoto amarrava as mangas com um cordão de videira celestial e Kaji prendia a cabeça a uma faixa de videira celestial Masaki, juntava feixes de folhas de sasa para segurar nas mãos e, virando um balde diante da porta da caverna de pedra celestial, pisoteava-o ressonantemente. Então, ela ficou divinamente possuída, expôs os seios e puxou a barra da saia para baixo até os genitais. Então Takamanoara estremeceu quando as 800 miríades de divindades riram ao mesmo tempo. 54 Dentro da caverna, Amaterasu fica surpresa com a alegria dos deuses em sua ausência. Ami no Uzumi responde que eles estavam comemorando porque outro deus maior que ela havia aparecido. Curiosa, Amaterasu desliza a pedra que bloqueava a entrada da caverna e espia para fora, momento em que Ami no Koyani e Futodama trazem o espelho, o Yata no Kagami, e o seguram diante dela. Quando Amaterasu, impressionada com seu próprio reflexo, aparentemente pensando ser a outra divindade de quem Ami no Uzumi falava, se aproxima do espelho, Ami no Tajikarawa pega a sua mão e a puxa para fora da caverna, que é imediatamente selada com uma corda de palha, impedindo-a de voltar. Assim, a luz foi restaurada ao mundo. 55, 56, 57 Como punição por sua conduta indisciplinada, Susanoo foi expulso de Takamagahara pelos outros deuses. Descendo à terra, ele chegou à terra de Izumo, onde matou a serpente monstruosa Yamata no Orochi para resgatar a deusa Kushinadaime, com quem acabou se casando. Da carcaça da serpente, Susanoo encontrou a espada Ami no Murakumo no Tsurugi espada das nuvens que se reúne no céu, também conhecida como Kusanagi no Tsurugi espada cortadora de grama que ele presenteou a Amaterasu como um presente de reconciliação. 46, 58, 59 A subjugação de Ashara no Nakatsukuni. Veja também Kunimushi, Kuniozuri e Tensonkin. Ilustração artística das 3 insígnias imperiais do Japão. Após algum tempo, Amaterasu e a divindade primordial Takami Musubi, também conhecida como Takagi no Kami, declararam que Ashara no Nakatsukuni, que então era governada por Kunimushi, também conhecido como a Namushi, o descendente, Kojiki, ou filho, Shoki, de Susanoo, deveria ser pacificada e colocada sob a jurisdição de sua prole, alegando que estava repleta de numerosas divindades que brilhavam com um fulgor como de vagalumes, e divindades malignas que zumbiam como moscas. 60 Amaterasu ordenou que Ami no Shimimi, o primogênito dos 5 filhos homens nascidos durante sua disputa com Susanoo, descesse à terra e estabelecesse seu domínio sobre ela.
No entanto, após inspecionar a terra abaixo, ele a considerou em alvoroço e se recusou a ir mais longe. 61-62 Por conselho de Moikami e das outras divindades, Amaterasu enviou então outro de seus 5 filhos, Aminui. Ao chegar, porém, Aminui começou a bajular Kunimushi e não enviou nenhum relatório por 3 anos. 62-60 As divindades celestiais então enviaram um terceiro mensageiro, Amino Wakaiko, que também acabou ficando do lado de Kunimushi e se casando com sua filha Shikateruimi. Após 8 anos, uma Faizan fêmea foi enviada para interrogar Amino Wakaiko, que a matou com seu arco e flecha. A flecha ensanguentada voou direto para Takamagahara, aos pés de Amaterasu e Takami Musubi, que então a jogaram de volta à terra com uma maldição, matando Amino Wakaiko enquanto dormia. 63-64-65 Como os mensageiros anteriores não conseguiram completar sua tarefa, os deuses celestiais finalmente enviaram as divindades guerreiras Futsunushi e Takemikazushi para admoestar Kunimushi. Por conselho de seu filho Kotoshiromushi, Kunimushi concordou em abdicar e deixou o reino físico para governar o mundo espiritual invisível, que lhe foi dado em troca. Os 2 deuses então percorreram a Shara no Nakatsukuni, matando aqueles que resistiam a eles e recompensando aqueles que se submetiam, antes de retornarem ao céu. 72 Ninigi e sua comitiva no Monte Takashio. Com a terra agora pacificada, Amaterasu e Takami Musubi ordenaram novamente que Amino Shimimi descesse e a governasse. Ele, contudo, recusou mais uma vez e sugeriu que seu filho Ninigi fosse enviado em seu lugar. Amaterasu, então, legou a Ninigi a espada que Susanoo lidera, juntamente com os 2 itens usados para traí-la para fora de Amino e Vayato, o espelho Yata no Kagami e a joia Yazakami no Magatama. Com diversos deuses servindo como sua comitiva, Ninigi desceu do céu para o Monte Takashio, na terra de Imuka, e construiu seu palácio ali. Ninigi tornou-se o ancestral dos imperadores do Japão, enquanto o espelho, a joia e a espada que trouxe consigo tornaram-se os 3 tesouros sagrados da casa imperial. 5 dos deuses que o acompanharam em sua descida, Amino Koyami, Futodama, Amino Uzumi, Ishikoridomi, o criador do espelho, e Tamanura, o criador da joia, tornaram-se, entretanto, os ancestrais dos clãs envolvidos em cerimônias da corte, como os Nakatomi e os Imbi. 73-74-75 Imperador Jinmu Yatagarasu. Veja também, Imperador Jinmu Yatagarasu, o Corvo do Sol, guiando o Imperador Jinmu e seus homens em direção à planície de Yamato. Muitos anos depois, o bisneto de Ninigi, Kano Yamato Ivaribiko, mais tarde conhecido como Imperador Jinmu, decidiu deixar Imuka em busca de um novo lar com seu irmão mais velho, Ichisuzi. Migrando para o leste, eles encontraram vários deuses e tribos locais que se submeteram a eles ou resistiram. Após a morte de Tsuzi, devido aos ferimentos sofridos em uma batalha contra um chefe chamado Nagazoneiko, Ivaribiko recuou e foi para Kumano, localizada na parte sul da península de Ki. Lá, ele e seu exército foram enfeitiçados por um deus na forma de um urso gigante e caíram em um sono profundo. Nesse momento, um morador local chamado Takakuraji teve um sonho no qual Amaterasu e Takami Musubi ordenaram ao deus Takemikazushi que ajudasse Ivaribiko. Takemikazushi então deixou cair sua espada, Futsuno Mitama, no depósito de Takakuraji, ordenando-lhe que a entregasse a Ivaribiko. Ao acordar e descobrir a espada dentro do depósito, Takakuraji foi até onde Ivaribiko estava e a apresentou a ele. O poder mágico da Futsuno Mitama exterminou imediatamente os deuses malignos da região e despertou Ivaribiko e seus homens de seu sono. Continuando sua jornada, o exército logo se viu preso nas montanhas. Takami Musubi, assim o Kojiki, ou Amaterasu, Shouki, então contou a Ivaribiko em um sonho que o corvo gigante Yatagarasu seria enviado para guiá-los em seu caminho. Logo, o pássaro apareceu e conduziu Ivaribiko e seus homens em segurança. Finalmente, Ivaribiko chegou à terra de Yamato, atual prefeitura de Nara, e derrotou Nagazoneiko, vingando assim seu irmão Ichisuzi. Ele então estabeleceu seu palácio capital em Kashiara e governou a partir dali. 76-77 Consagração Nise. Veja também, Mononushi Sai. O santuário Ibara fica ao pé do Monte Miven Sakurai, na província de Nara. O santuário é identificado como o local onde o Yata no Kagami e o Kusanagi no Tsurugi foram originalmente consagrados após serem removidos do Palácio Imperial. Uma anedota relativa ao imperador Sujin relata que Amaterasu, através do Yata no Kagami e da espada Kusanagi, Yamato no Kunitama, a divindade tutelar de Yamato, eram originalmente venerados no grande salão do Palácio Imperial. Quando uma série de pestes irrompeu durante o reinado de Sujin, ele temeu o poder desses deuses e não se sentiu seguro em sua presença conjunta. Assim, confiou o espelho e a espada à sua filha Toyozo Kirimi, que os levou para a vila de Kazanai, 78-79, e ela se tornaria a primeira Sai. 80 E delegou ao culto de Yamato no Kunitama a outra filha, Nuna Kirimi. Quando a pestilência não mostrou sinais de diminuir, ele então realizou uma adivinhação, que revelou que a peste havia sido causada por Mononushi, o deus do Monte Miva. Quando o deus recebeu o culto adequado conforme suas exigências, a epidemia cessou. 78-79 Durante o reinado do filho e sucessor de Sujin, o imperador Suinin, a custódia dos tesouros sagrados foi transferida de Toyozo Kirimi para a filha de Suinin, Yamato Imi, que os levou primeiro para Sazaaten Yuda, a leste de Miva.
seguindo para o norte até Mi. Ela então rumou para o leste até Mino e prosseguiu para o sul até Ise, onde recebeu uma revelação de Amaterasu. Então Amaterasu no Okami instruiu Yamato Ime no Mikoto, dizendo: a província de Ise, do vento divino, é a terra onde as ondas do mundo eterno, as ondas sucessivas, se renovam. É uma terra isolada e agradável. Nesta terra, desejo habitar. Em conformidade, portanto, com a instrução da grande deusa, um santuário foi erguido em sua homenagem na província de Ise. Consequentemente, um palácio da abstinência foi construído em Kakami, em Izuzu. Este foi chamado de Palácio de Izu. Foi lá que Amaterasu no Okami desceu do céu pela primeira vez. 81. Este relato serve como mito de origem do grande santuário de Ise, o principal local de culto de Amaterasu. Yamato Takeru mais tarde, quando o neto de Suinin, o príncipe Uzu, também conhecido como Yamato Takeru, foi a Ise visitar sua tia Yamato Ime antes de partir para conquistar e pacificar as regiões orientais sob as ordens de seu pai, o imperador Keiki. Ele recebeu a espada divina para protegê-lo em tempos de perigo. Ela acabou sendo útil quando Yamato Takeru foi atraído para uma pradaria por um chefe traiçoeiro, que então ateou fogo à grama para prendê-lo. Desesperado, Yamato Takeru usou a espada para cortar a grama ao seu redor, uma variante no show que conta que a espada milagrosamente corta a grama sozinha, e acendeu um contrafogo para afastar as chamas. Esse incidente explica o nome da espada, cortadora de grama. 82-83. Em seu caminho de volta do leste, Yamato Takeru, aparentemente cego pela arrogância, deixou a Kusanagi aos cuidados de sua segunda esposa, Miyazuyami Jovari, e foi confrontar o deus do Monte Ibuki sozinho. Sem a proteção da espada, ele caiu vítima do encantamento do deus, adoeceu e morreu depois. 84-85. Assim, a Kusanagi permaneceu em Yovari, onde foi consagrada no santuário de Atsuta. 86. Aramitama da Imperatriz Jingue Amaterasu, Santuário Hirota em Nishinomiya, província de Igo, onde o Aramitama de Amaterasu está consagrado. Em certa ocasião, quando o imperador Shai estava em campanha contra as tribos Kumazu de Kyushu, sua consorte Jingue foi possuída por deuses desconhecidos que falaram a Shai sobre uma terra rica em tesouros localizada do outro lado do mar, que lhe pertencia. Quando Shai duvidou de suas palavras e os acusou de serem enganadores, os deuses lançaram uma maldição sobre ele, condenando-o a morrer sem possuir esta terra. O Kojiki e o Shouki divergem neste ponto. No primeiro, Shai morre quase imediatamente após ser amaldiçoado, enquanto no segundo, ele morre de uma doença súbita alguns meses depois. 87-88. Imperatriz Jingue. Após a morte de Shai, Jingue realizou a divinação para verificar quais deuses haviam falado com seu marido. As divindades se identificaram como Tsuki Sakaki no Mitama Amazakaru Mukatsu Yami no Mikoto, o espírito inspirador do Sakaki plantado, a senhora do Mukatsu distante do céu, geralmente interpretado como Aramitama, ou espírito violento de Amaterasu, Kotoshironushi, e os três deuses de Sumi, Sumioshi, Uvatsu Tsunou, Nakatsu Tsunou e Sokotsu Tsunou. E adorando os deuses de acordo com suas instruções, Jingue então partiu para conquistar a terra prometida além do mar, os três reinos da Coreia. 89-90. Quando Jingue retornou vitoriosa ao Japão, ela consagrou as divindades em locais de sua própria escolha. Amaterasu, avisando Jingue para não levar seu Aramitama para a capital, instruiu a instalá-lo em Hirota, o porto onde a imperatriz desembarcou. 91. Família. Mais informações. Árvore genealógica das divindades japonesas. Árvore genealógica de Amaterasu, baseada no Kojiki, Takami Musubi 92, Izanagi 93, Izanami, Watatsumi 94, Amaterasu Suzanou Tsukuyomi, Jorozu Ataki Tsuimi, Takwata Shijimi 95, Ami no Shiomi Miyami no Yamatsu Ikoniku Manokuzubi 96, Oyamatsumi 97, Ninigi 98, Konohana Sakuyaimi, Ori, Toyotamaimi Tamayorihime 99, Ugaiafuki Aezu 100, Imperador Jinmo. Consortes. Ela é uma deusa virgem e nunca se envolve em relações sexuais. 101. No entanto, de acordo com Nozomu Kawamura, ela era consorte de um deus do sol. 102. E algumas histórias narrativas colocam Tsukuyomi como seu marido. 103. Irmãos. Amaterasu tem muitos irmãos, principalmente Susanoo e Tsukuyomi. 104. Basil Al Chamberlain usou as palavras irmão mais velho para traduzir seu diálogo referente a Susanoo no Kojiki, embora tenha observado que ela era sua irmã mais velha. 105. A palavra, que também foi usada por Izanami para se dirigir a seu irmão mais velho e marido Izanagi, era Nazi, foneticamente escrito 106 no Kojiki. Dicionários modernos usam a grafia semântica, cujos kanji significam literalmente meu irmão mais velho, um termo antigo usado apenas por mulheres para se referir a seus irmãos, que tinham um status superior ao delas. Ao contrário dos homens que usavam Nanmo, minha irmã mais nova no Kojiki, para se referir às suas irmãs, que tinham um status inferior ao deles. 107. Myeonshoki usava a palavra chinesa irmão mais novo em vez disso. 108. Algumas versões dizem que ela tinha uma irmã chamada Vakirumi, que era uma tecelã e ajudava Amaterasu a tecer roupas para os outros caminhos no céu. Vakirumi foi morta acidentalmente por Susanoo. 109. Outras tradições dizem que ela tinha um irmão mais velho chamado Yuko. 110. Página necessária. Descendentes. Este artigo pode conter pesquisa inédita. Por favor, melhore-o verificando as afirmações feitas e adicionando citações em linha.
Declarações que consistem apenas em pesquisa inédita devem ser removidas. Setembro de 2021. Saiba como e quando remover esta mensagem. Amaterasu teve 5 filhos, Ami no Shimimi, Ami, Amatsukomi e Kuchitsukoni Kumano Kuzubi, que foram gerados por Susanoo ao mastigar suas joias de cabelo. De acordo com um relato no Nihonshoki, foi porque essas crianças eram do sexo masculino que Susanoo venceu o ritual para provar sua intenção, embora não fossem seus filhos, mas dela. Essa explicação do resultado do ritual contradiz a do Kojiki, segundo a qual foi porque ela deu à luz filhas usando sua espada, e essas crianças eram dele. O Kojiki afirma que ele venceu porque teve filhas que ela gerou, enquanto o Nihonshoki afirma que ele venceu porque ele próprio gerou os filhos dela. Várias figuras e clãs nobres reivindicam descendência de Amaterasu, principalmente a família imperial japonesa através do imperador Jimmu, que descendia de seu neto Ninigi. 111 e 103. Seu filho Aminoi é considerado o kami ancestral dos clãs em Izumo, que inclui o clã Ji, o clã Sugawara e o clã Senji. Acredita-se que o lendário lutador da Sumo no Mi no Sukune seja um descendente de 14ª geração de Aminoi. 112, 113, 114 e 115. Adorar. Santuário Amanoivato, parte de uma série sobre Shintoísmo. Shintoísmo, crenças major kami, literatura importante. Santuários shintoístas, práticas. Veja também ícone portal religioso VT Santuários. O grande santuário de Ise-jin, localizado em Ise, na província de Mie, Japão, abriga o santuário interno, Naiko, dedicado a Amaterasu. Seu espelho sagrado, Yata no Kagami, é considerado um dos objetos das insígnias imperiais. 116. Uma cerimônia conhecida como Jingishikinen Senbja é realizada a cada 20 anos neste santuário para homenagear as muitas divindades ali consagradas, que são formadas por um total de 125 santuários. Novos edifícios de santuários são construídos primeiro em um local adjacente ao sítio original. Após a transferência do objeto de culto, novas vestimentas e tesouros, e a oferenda de alimentos à deusa, os edifícios antigos são desmontados. 116. Os materiais de construção retirados são doados a muitos outros santuários edifícios para serem renovados. 116. Esta prática faz parte da fé shintoísta e tem sido praticada desde o ano 690 DC, mas não é apenas para Amaterasu, mas também para muitas outras divindades consagradas no grande santuário de Ise. 117. Além disso, do final do século VII ao século Shiva, uma princesa solteira da família imperial, chamada Sayo Etsuki no Miko, servia como sacerdotisa sagrada de Amaterasu no santuário de Ise a cada nova dinastia. 118. O Santuário Amanoivato, em Takashio, província de Miyazaki, Japão, também é dedicado a Amaterasu e fica acima do desfiladeiro que contém Amanoivato. A adoração de Amaterasu com a exclusão de outros kami foi descrita como o culto do sol. 119. Esta frase também pode se referir à adoração pré-arquipelágica do sol. 119. De acordo com Enji Shiki e o Sandai Jitsuroku, do período Heian, a deusa do sol tinha muitos santuários chamados Amateru ou Amateru Mitama, que estavam localizados principalmente na área de Kinki. No entanto, também existem registros de um santuário na ilha de Tsushima, denominado Teruigongen ou Deidade do Sol Brilhante durante a Idade Média. Mais tarde, descobriu-se que tal santuário era destinado a uma divindade solar masculina chamada Ameno Mitama. 118. Amaterasu também já foi venerada nos santuários Inokuma. Os santuários Inokuma eram usados para venerar a deusa pelo povo Ama nas províncias de Ki. Como se acreditava que o povo Ama eram pescadores, os pesquisadores conjecturaram que a deusa também era venerada por uma possível conexão com o mar. 118. Em Kuruzumi-ki, uma nova religião derivada do shintoísmo fundada em 1814 por Munetada Kuruzumi, Amaterasu é a divindade suprema que é adorada. 120. Amaterasu também é a principal divindade adorada na nova religião derivada do shintoísmo, Tenshikai Jinki, fundada por Kitamura Sayo. 121. No início do século XX, até depois da Segunda Guerra Mundial, acreditava-se que Amaterasu criou o arquipélago japonês a partir das gotas de água que caíram de sua lança. 122. Em tempos históricos, a lança era um item comparado ao sol e às divindades solares. 123. Diferenças no culto a Amaterasu. Embora seja principalmente a deusa do sol, também é por vezes venerada por ter ligações com outros aspectos e formas da natureza. Amaterasu pode também ser considerada uma deusa do vento e dos tufões, juntamente com o seu irmão, e até possivelmente da morte. 124. Existem muitas ligações entre lendas locais na região de Ise com outras deusas da natureza, como uma deusa sem nome do submundo e do mar. É possível que o nome de Amaterasu tenha ficado associado a estas lendas na religião shintoísta à medida que esta se desenvolveu por todo o Japão. 125. Uma fonte interpreta a partir do mito da caverna da rocha celestial que Amaterasu era vista como responsável pelo ciclo normal do dia e da noite. 126. Um mito histórico conta que ela pintou as ilhas do Japão, juntamente com seus irmãos Susanoo e Tsukuyomi. Citação necessária. Em contraste, Amaterasu, embora venerada em outros locais, também pode ser vista como a deusa que representa o Japão e sua etnia. As muitas diferenças na religião e mitologia shintoístas podem ser atribuídas à forma como diferentes deuses e crenças locais entraram em conflito.
125 Na Era Meiji, a crença em Amaterasu lutou contra a crença Ismu-Kuninushi pelo controle espiritual sobre as terras do Japão. Durante esse período, a natureza religiosa de Kuninushi pode ter sido alterada para ser incluída na mitologia shintoísta. 127 Osagawara Shouzu construiu santuários em outros países principalmente para difundir a cultura japonesa e a religião shintoísta. No entanto, isso geralmente era visto como uma adoração ao próprio Japão, e não a Amaterasu. 128 A maioria desses santuários coloniais e ultramarinos foi destruída após a Segunda Guerra Mundial. 129 Outras formas de culto cobra além de ser venerada como uma deusa solar. Alguns Ken argumentaram que a Amaterasu já foi relacionada às serpentes. 118 Circulava entre os sacerdotes de Ise uma lenda que essencialmente descrevia um encontro de Amaterasu dormindo com Sai todas as noites na forma de uma serpente ou lagarto, evidenciado por escamas caídas na cama da sacerdotisa. 118 Isso foi registrado por um monge medieval em seu diário, que afirmou que nos tempos antigos, Amaterasu era considerada uma divindade serpente ou uma divindade solar. 130 No kanji de Ise, a forma de serpente da deusa é considerada uma personificação dos 3 venenos, a saber, ganância, raiva e ignorância. 131 Amaterasu também está ligada a um culto à serpente, que também está relacionado à teoria de que o gênero inicial da deusa era masculino. 130 Dragão em geral. Algumas dessas associações entre Amaterasu e dragões foram feitas em referência a peças japonesas. Um exemplo está na tradição Shikubushima, na qual a deusa dragão Benzaiten era a emanação de Amaterasu. 132 Além disso, no épico japonês Taeki, um dos personagens, Nita Yoshizada, fez comparações entre Amaterasu e um dragão Rijin com a citação: ouvi dizer que a deusa Sol de Ise oculta seu verdadeiro ser na augusta imagem de Vairocana, e que ela apareceu neste mundo disfarçada de deus dragão do Oceano Azul. 132 Outra tradição da história da caverna celestial retrata a Amaterasu como uma raposa dragão Shinko Tatsuji Tsune, durante sua descida à famosa caverna, porque é um tipo de animal kami que emite luz de todo o seu corpo. 133 A ligação entre a raposa, Dakniten, e Amaterasu também pode ser vista no Keiran Shish, que apresenta a seguinte recontagem do mito do esconderijo de Amaterasu. Pergunta: qual era a aparência de Amaterasu quando ela estava escondida na caverna de Pedra do Céu? Resposta: como Amaterasu é a divindade solar, ela tinha a aparência de um disco solar. Outra tradição diz: quando Amaterasu se retirou para a caverna de Pedra do Céu após sua descida do céu, ela assumiu a aparência de uma raposa dragão, Shinko. De forma única entre todos os animais, a raposa dragão é um kami que emite luz de seu corpo. Essa é a razão pela qual ela assumiu essa aparência. Pergunta: por que o dragão raposa emite luz? Resposta: o dragão raposa é um corpo conveniente de Oirin Kanmon. Ele toma a joia que realiza desejos como seu corpo e, portanto, é chamado de Rei Sentimai. Além disso, uma tradição diz que alguém se torna rei ao venerar o dragão raposa porque o dragão raposa é um corpo conveniente de Amaterasu. 134 Ao comentar sobre o Sokui Kanji, Bernard Faure escreve: 135 Sob o nome de Rei Raposa, Dakniten tornou-se uma manifestação da deusa solar Amaterasu, com quem o novo imperador se uniu durante o ritual de entronização. O ritual budista permitia ao governante cruzar simbolicamente os limites que separam os reinos humano e animal para canalizar a energia selvagem e propriamente sobre-humana do mundo infra-humano, de modo a obter o controle total da esfera humana. No budismo japonês, Amaterasu era identificada com Dainichi, o Buda Grande Sol. No budismo japonês, Amaterasu foi incorporada a um amplo panteão no qual os kami locais eram compreendidos através das estruturas doutrinárias das teorias de correspondência Onjitsu e Jaku. Em vez de ser tratada como uma divindade credora independente, Amaterasu era interpretada como a manifestação residual Suijaku, de um Buda, cuja origem original Onji era identificada de várias maneiras, dependendo da orientação sectária e dos desenvolvimentos cultuais locais. 136 A estrutura de origem residual permitiu que os escolásticos budistas subordinassem e englobassem a deusa do sol, juntamente com vários outros kami, dentro de um cosmos budista universal. Materiais textuais dos períodos Narayan mostram que ela passou a funcionar como um exemplo paradigmático da capacidade dos Budas de aparecerem como divindades locais com o propósito de guiar os seres. Dentro das tradições budistas esotéricas como Tendai Shingon, Amaterasu era frequentemente correlacionada com Dainichi Nirai, Navaryokana, iluminador de tudo, o Buda cósmico que incorpora a sabedoria e a luminosidade. Acadêmicos Shingon como Da identificaram diretamente as duas figuras. 137 Essa identificação das duas divindades também é encontrada nos escritos de Saijishi, que prestava culto no grande santuário de Ise, e no Jinshiki de Kitabatake Shikafusa. 136 Essas associações doutrinárias foram apoiadas por elaborações rituais em santuários shintoístas, que muitas vezes eram anexos a templos budistas, onde o clero budista participava de cerimônias que mesclavam liturgia esotérica com ritos tradicionais de santuário. O culto a Amaterasu também era central para as seitas sincréticas do shintoísmo Hibu, que se baseavam amplamente no pensamento e na prática do budismo Shingon.
O culto a Amaterasu em contextos budistas foi ainda mais intensificado por sua estreita ligação com a Casa Imperial. Teóricos budistas, ao associá-la a Dainichi ou a outros Budas, reforçaram a legitimidade da ordem imperial dentro de uma cosmologia budista universal. Rituais patrocinados pela corte mesclavam elementos budistas e centrados nos kami, e a peregrinação a Ise se desenvolveu como uma prática compatível com os objetivos soteriológicos budistas. Narrativas medievais, como as encontradas em textos de origem dos santuários, Enji, frequentemente enfatizam que Amaterasu protege o Estado precisamente por ser uma manifestação conveniente de um poder budista superior. Nesses relatos, a prosperidade do reino e a estabilidade da linhagem imperial eram compreendidas como resultados da integração harmoniosa entre os princípios budistas e a manifestação dos kami. Cultos locais também adaptaram Amaterasu a funções devocionais específicas e misturaram livremente ideias shintoístas e budistas. Esse tipo de sincretismo religioso é chamado de Shinbutsu SHG e era uma característica comum da cultura religiosa japonesa pré-moderna. 138 A disseminação de instituições sincréticas como Genji, templos santuários, forneceu uma base institucional para a interação budista contínua com a divindade, incluindo a recitação de sutras para honrar os kami, a construção de ícones budistas representando suas formas onji e a realização de goma, rituais de fogo, destinados a garantir a proteção divina. Essas práticas refletem a compreensão medieval mais ampla de que os kami podiam receber oferendas budistas e responder com benefícios mundanos, enquanto, em última análise, serviam à atividade libertadora dos Budas. A situação mudou significativamente durante o período Meiji, especialmente com a ascensão de movimentos nativistas anti-budistas que questionavam ou rejeitavam a dominância interpretativa budista, culminando na ascensão do shintoísmo de Estado e na separação oficial do shintoísmo do budismo, Shinbutsu Bunri. Relação com a posição da mulher na sociedade japonesa primitiva ícone. Esta seção se baseia em grande parte ou totalmente em uma única fonte. Discussões relevantes podem ser encontradas na página de discussão. Ajude a melhorar este artigo adicionando citações de fontes adicionais nesta seção. Material sem fontes poderá ser contestado e removido. Encontre fontes. Amaterasu, notícias, jornais, livros acadêmicos, gestor, maio de 2024. Saiba como e quando remover esta mensagem. Como Amaterasu ocupa a posição mais elevada entre as divindades shintoístas, houve debate sobre sua influência e relação com as posições das mulheres na sociedade japonesa antiga. Alguns estudiosos argumentaram que a presença e alta posição da deusa dentro do sistema kami poderiam sugerir que os primeiros governantes do Japão eram mulheres. 139 Outros argumentaram que a presença da deusa implica a forte influência que as sacerdotisas tiveram na política e na religião japonesas. 139 Amaterasu. O que faz dessa divindade a kami mais importante do Japão? Em um panteão com mais de 8 milhões de divindades, número que representa o infinito no Shinto, Amaterasu, deusa do sol, é a kami mais importante do Japão. Continue lendo e entenda. Origem de tudo. Izanagi Izanami. A história da origem dos kamis e do próprio Japão é descrito no livro mais sagrado e antigo do país, o Kojiki, publicado pela primeira vez no ano 712, período Nara. Nele, duas divindades se apresentam, e isso é uma diferença muito importante entre as religiões monoteístas e politeístas. Izanagi, Izanami, as divindades da criação. Antes dessas duas deidades supremas existia apenas o caos. De acordo com o Shinto, foi graças aos irmãos e casal divino que o Japão foi criado. Com o tempo Izanami foi gerando, ou melhor, parindo novos deuses. Porém, ao gerar o kami do fogo Kagutsushi, Izanami morre com os ferimentos de queimadura durante o parto. Desolado e sozinho, Izanagi vai procurar por sua amada no mundo dos mortos do Shinto, o Yomi. Ao encontrá-la, Izanami diz para Izanagi não olhar para ela. Ignorando o alerta de Izanami, Izanagi a olha e vê que sua amada está apodrecida. Nesse momento, chocado com sua visão, Izanagi sai do reino dos mortos e retorna ao mundo dos mortais. O nascimento de Amaterasu, deusa do sol. Ao chegar ao mundo dos mortais, Ashara no Nakatsukuni, Izanagi foi se purificar no rio Tachibana. Nesse ritual 3 divindades nascem. A primeira foi a deusa do sol Amaterasu. Ela nasceu quando Izanagi jogou água em seu olho esquerdo. Depois surge o deus da lua Tsukuyomi, que nasce quando Izanagi joga água no seu olho direito. Por último veio Susanoo, deus do mar e das tormentas, que surge após o kami derramar água em seu nariz. De acordo com o Shinto, Amaterasu, Tsukuyomi e Susanoo são os filhos mais importantes de Izanagi. Além disso, após o nascimento de seus filhos, Izanagi ficou feliz e nomeou Amaterasu como governante do Takamagahara, a planície celestial. A importância de Amaterasu. Amaterasu é, entre outras coisas, essência de luz. Por isso ela é a mais importante, afinal, sua luz é fundamental tanto para Takamagahara, quanto para Ashara no Nakatsukuni. Quando Susanoo se rebela e causa destruição nas planícies celestes, Amaterasu se assusta e se recolhe em uma caverna. O recolhimento de Amaterasu mergulha o mundo mortal e o mundo celeste em caos e escuridão, gerando uma série de desastres nos dois mundos. Sua ausência causou tantos danos que inúmeros outros kami se reuniram para decidirem o que fazer para fazer a deusa do sol voltar ao seu lugar.
A caverna de Amaterasu. Entrada da caverna Amanivate. Caverna Amanivate. Quando os deuses chegaram a um consenso, o Moikami, divindade da sabedoria, começa um ritual do lado de fora da caverna Amanivate, onde Amaterasu se refugiou. Para o ritual, o Moikami contou com a ajuda de outras divindades que criaram os tesouros imperiais do Japão: Yata no Kagami, o espelho sagrado; Kusanagi no Tsurugi, a espada sagrada; e Asaka no Magatama, a joia sagrada. Outros dois deuses fizeram uma espécie de adivinhação com ossos queimados, realizaram orações e prestaram oferendas à deusa do sol. Depois, Amenozumi, deusa da alegria, começou a dançar, enquanto 800 outros kami riam e diziam que existia uma divindade mais poderosa que Amaterasu. Amaterasu, japonês, também conhecida como Amaterasu Mikami, ou Grande Deusa Augusta que ilumina o céu, Irumi no Mushi no Kami, Grande Mulher do Sol ou Mulher de Grande Espírito, entre muitos outros, é a Kami, deusa shintoísta do Sol, a governante de Takamagahara, alto plano celestial, o domínio dos deuses celestes. Ela é considerada por muitos como a divindade mais importante do panteão shintoísta, sendo ainda bastante popular nos dias atuais. Mitologia. Nascimento. Amaterasu foi uma das divindades nascidas quando o deus Izanagi retornou de sua tentativa mal-sucedida de resgatar sua esposa Izanami de Umi, a terra dos mortos. Ela nasceu quando Izanagi lavava seu olho esquerdo, enquanto seus irmãos Susanoo e Tsukuyomi nasceram respectivamente do nariz e do olho direito do deus. Os três são conhecidos como Nyashirenu no Miko, os três filhos nobres. A disputa com Susanoo. Izanagi entregou a Amaterasu suas contas sagradas, e Asakami no Magatama, e disse a ela que ela governaria o céu, enquanto Susanoo recebeu o governo dos mares. Susanoo não ficou nem um pouco satisfeito com isso, e irritado, prometeu se juntar a sua mãe Izanami no submundo, e por essa ingratidão Izanagi acaba banindo dos céus. Porém, ir embora pacificamente iria contra a natureza tempestuosa de Susanoo. Com inveja de sua irmã, Susanoo a desafiou para uma disputa, onde quem fosse capaz de criar mais deuses seria o vencedor. Amaterasu pegou a espada de Susanoo e a quebrou em 3 pedaços, os quais ela mastigou e depois cuspiu no chão. Uma névoa se formou, e dessa névoa surgiram 3 deusas: Takiribimi, ou Tagorimi, e Shikshimaimi, e Tajitsuimi. Susanoo, por sua vez, arrancou o colar de pérolas de Amaterasu e quebrou cada uma delas com seus dentes, fazendo surgir 5 deuses: Aminoshi-Unimi, Aminui, Amatsukomi, e Kutsukoni Kumanokuzubi. Susanoo se declarou vencedor da disputa, mas Amaterasu não aceitou a decisão, pois uma vez que os 5 deuses tinham surgido de suas joias, obviamente, ela era mais forte. A reclusão de Amaterasu, não aceitando o resultado, e ainda declarando-se o vencedor, Susanoo causou tumultos por toda a terra. Ele causou estragos destruindo os campos de arroz de sua irmã e até mesmo defecou em seu templo. Por fim, Susanoo esfolou um cavalo vivo, e em seguida, lançou-o mesmo em um salão onde Amaterasu estava tecendo com suas assistentes. Uma delas, chamada Vakirumi, chegou a desmaiar diante da terrível visão. Algumas versões da lenda dizem que ela morreu tendo suas partes íntimas perfuradas pela lançadeira do seu tear. Este último ato inconsequente de Susanoo enfureceu Amaterasu de tal forma que ela decidiu recolher-se em uma caverna chamada Amanuivato, literalmente caverna de rocha celestial, de onde estava determinada a nunca mais sair. Arte de Tais Illustration. Como consequência do desaparecimento de Amaterasu, o mundo foi lançado na escuridão total e os espíritos malignos se espalharam pela terra. Os deuses tentaram de todas as maneiras persuadir a irritada deusa a deixar a caverna. O Moikami, o deus da sabedoria e inteligência, sugeriu que galhos fossem colocados do fora da caverna, na esperança de que seus cantos fizessem Amaterasu crer que o amanhecer havia chegado. Enquanto isso, outros deuses também decoraram uma grande árvore sakaki, cleira japônica, posicionada em frente da caverna, e a decoraram com joias magatamas, tecidos finos, e no centro dela, puseram um espelho especialmente confeccionado pelos deuses Amatsumara, deus dos ferreiros, e Shikoridomi, deus dos espelhos. Por último, pediram a Uzumi, a mais engraçada das deusas, que os distraísse diante da caverna em que Amaterasu estava. Uzumi não usou de meios termos. Ela virou uma banheira diante da entrada da caverna e, levantando suas vestimentas, pôs-se a dançar de forma provocativa, exibindo suas partes íntimas e fazendo caretas irresistíveis. A cena foi tão divertida e engraçada que todos os deuses presentes caíram na gargalhada. Amaterasu finalmente teve sua curiosidade despertada, e abriu um pouco a entrada da caverna para espiar o que estava acontecendo. Questionada por Amaterasu sobre o motivo de tanta felicidade, Uzumi lhe respondeu que eles estavam celebrando porque uma deusa maior que ela havia aparecido. Ainda mais curiosa, Amaterasu deslizou ainda mais a pedra que bloqueava a entrada da caverna e, espiando ao redor, deparou-se com o seu reflexo no espelho que havia sido colocado ali. Ela não reconheceu seu reflexo, e pensando se tratar da deusa da qual Uzumi havia falado, resolveu se aproximar ainda mais. Nesse momento, o deus Amino-Tajikaraó surgiu e segurou sua mão, puxando-a para fora da caverna, enquanto um outro deus selou a entrada com uma corda de palha, Shimenava, impedindo-a de voltar para dentro. Assim a luz foi restaurada ao mundo. Por todo o transtorno causado, Susanoo foi expulso de Takamagahara pelos outros deuses.
Descendo a terra, ele chegou à terra de Izumo, onde matou a monstruosa serpente Yamata no Orochi para resgatar a deusa Kushina Daime, com quem ele acabou se casando. Da carcaça da serpente, Susanoo encontrou a espada Ami no Murakumo no Tsurugi, espada das nuvens do céu que se reúnem, também conhecida como Kusanagi no Tsurugi, espada cortadora de grama que ele apresentou a Amaterasu como um presente reconciliador. Amaterasu e Tsukuyomi, a separação do dia e da noite. Ao contrário de Susanoo, Tsukuyomi tinha um ótimo relacionamento com Amaterasu, inclusive algumas fontes relatam que eles eram de fato marido e mulher, apesar da deusa ser conhecida como uma divindade virginal, porém este acabou sendo arruinado após Tsukuyomi fazer uma visita ao Kemoshi, a deusa dos alimentos, a pedido de sua irmã. O Kemoshi havia preparado um banquete para Amaterasu, e a deusa enviou Tsukuyomi para representá-la. Já no banquete, Tsukuyomi consumiu uma grande quantidade de alimentos, pelo menos até ele perceber como eles eram preparados. Ele notou que, em vez de cozinhar os alimentos, o Kemoshi os produzia a partir de si mesma, e de uma variedade de formas, como tossir arroz, vomitar animais, e até mesmo expelir alimentos de vários lugares desagradáveis, incluindo as axilas, ânus e genitália. Tsukuyomi ficou indignado com as estranhas habilidades culinárias de Kemoshi, e tomado por uma extrema raiva, ele acabou matando a deusa de forma bastante violenta. Seus restos mortais foram espalhados pela terra e, a partir deles, colheitas e gado começaram a fluir. Embora este ato tenha sido muito benéfico para os humanos, Amaterasu ficou muito chateada com Tsukuyomi. Em resposta ao comportamento violento de seu irmão e consorte, Amaterasu se afastou dele e ordenou que ele se retirasse da sua presença. Esta seria a explicação shintoísta para o fato do dia e a noite nunca estarem juntos. Tomando o governo do reino terrestre. Ashara no Nankatsu-kuni, em japonês, terra central das planícies de Junko, é o nome dado ao mundo terrestre, localizado entre o céu, Takamagahara, e o submundo, Yomi. Governado por Kuninushi, descendente de Susanoo, era um local de conflitos constantes entre os deuses terrenos. Certo dia, após consultar a divindade primordial Takamimuzubi, Amaterasu decidiu que Ashara no Nankatsu-kuni deveria ser pacificada e colocada sob a jurisdição dos deuses celestes. Amaterasu escolheu Ami no Shi-Unimi, um dos deuses criados durante sua disputa com Susanoo, para descer até o reino terrestre e o reinasse em seu nome. No entanto, quando ele chegou em Yamashidate, a ponte que ligava o céu à terra, e de lá viu quão desordeiros eram as divindades terrestres, ele recusou a tarefa. Amaterasu consultou novamente Takamimuzubi e, consequentemente, um conselho de todos os deuses foi convocado. A decisão deste conselho foi a enviar o deus Amanuoki à terra e avaliar adequadamente a situação. No entanto, passados 3 anos sem receber nenhum retorno de Amanuoki, um segundo conselho foi convocado. Desta vez, foi decidido que eles enviariam o deus Ami no Wakaiko, armado com um arco e flechas divinos para auxiliá-lo em sua missão. Porém, passados 8 anos, Ami no Wakaiko não só ficou sem reportar nada aos deuses, como também se apaixonou por Shikateruhime, filha de Kuninushi, com quem se casou. Os deuses enviaram o Faizão Nanakimi para procurar Ami no Wakaiko, que ao avistar a ave, tomou-o como um mau presságio e disparou uma de suas flechas contra ele. A flecha divina transpassou o Faizão e continuou seu trajeto em direção ao céu, caindo diante dos pés de Takamimuzubi. O deus prontamente pegou a flecha do chão e atirou de volta à terra, atingindo Ami no Wakaiko no peito e matando-o de imediato. Esses eventos exigiram a convocação de um terceiro conselho de deuses, onde foi decidido que o deus do trovão Takemikazushi e o deus guerreiro Futsunushi iriam até o reino terrestre negociar com Kuninushi e persuadi-lo a reconhecer a reivindicação de Amaterasu como soberana sobre o céu e também sobre a terra. Kuninushi, relutante em abrir mão do governo, consultou 2 de seus filhos sobre a questão. Seu filho mais velho, Kotoshiro Nushi, o aconselhou a ceder pacificamente, mas seu filho mais novo, Takemi Nakata, o aconselhou a resistir. O último, inclusive, desafiou e lutou imprudentemente contra Takemikazushi, sendo facilmente derrotado. Vendo que nada poderia fazer, Kuninushi cedeu a soberania a Amaterasu, mas não saiu sem nada, recebendo um castelo para ele e seus 180 filhos viverem. Esse castelo é dito ser o Santuário de Izumo, localizado na província de Shimane. Algumas versões da história dizem que Kuninushi na verdade se retirou para o submundo, tornando-se seu governante. Uma vez que os conflitos haviam cessado, Amaterasu pediu mais uma vez a Ami no Shi-Unimi que governasse a terra em seu nome. Pela segunda vez porém, ele se recusou, nomeando seu filho Nimiji no Mikoto para que fosse em seu lugar. Amaterasu concordou com isso e entregou a Nimiji 3 presentes para ajudá-lo em seu caminho. Esses presentes são os chamados tesouros sagrados do Japão, Yata no Kagami, o espelho que foi usado para atrair Amaterasu da caverna em que ela havia se escondido, e Azakami no Magatama, o colar de contas curvadas dado a ela por seu pai Izanagi, Kusanagi no Tsurugi, a espada que recebeu de presente do seu irmão Susanoo. Estes se tornariam os 3 emblemas do poder de Nimiji e se tornariam a regália de seus reputados descendentes, os imperadores do Japão. Na verdade, o primeiro imperador japonês, Jimmu, 660-585 AC, que fundou o estado em 660 AC, foi considerado um descendente direto de Amaterasu.
Essa crença permitiu que sucessivos imperadores também reivindicassem a ancestralidade divina e, assim, exercessem autoridade absoluta. Jinmo, arte de fake culto. A adoração à deusa do sol Amaterasu sobreviveu por milhares de anos no Japão como parte da fé shintoísta. Seu santuário mais importante, o Santuário Ise, está localizado em Ise, na ilha de Honshu, no Japão. O templo é demolido e reconstruído a cada 20 anos, desde o ano de 690, pois a religião shintoísta enfatiza a pureza e limpeza. Nesse templo, ela é representada por um espelho. Galos, que andam em profusão no solo do templo, são sagrados para ela, pois saúdam o sol a cada manhã. É o sol nascente, o símbolo de Amaterasu que aparece na bandeira nacional japonesa e o povo a saúda todas as manhãs com orações e palmas. Pipas e flechas celestiais também são seus símbolos. Ela é homenageada, todo dia 17 de julho, com procissões de rua por todo o país. Ela também é celebrada no dia 21 de dezembro, no solstício de inverno, pelo nascimento da luz, quando saiu da caverna e restituiu o calor e a luz ao mundo. Cultura popular no anime/mangá Naruto. Amaterasu é o nome de uma técnica utilizada pelos Uchihas, em especial Uchiha Sasuke e Uchiha Itachi. Esta técnica consiste na invocação de uma chama negra que queima tudo o que é visto pelo autor da técnica. Essas chamas não podem ser extinguidas, até mesmo se o alvo for fogo. No anime/mangá Fairy Tail, Amaterasu é o nome de uma magia utilizada pelos personagens Hades e Makarov. Em Sailor Moon R, Amaterasu é um Cardian, técnica de cartas utilizada pelas antagonistas Aelian para absorver a energia dos humanos. No anime Card Game Card Fight Vanguard, Amaterasu, na verdade chamada de Seu Amaterasu, é representada como um homem. No game Kami, ela é banida para a Terra e assume a forma de um lodo branco. Esta forma de Amaterasu aparece em várias adaptações, como nos games Marvel vs. Capcom 13 Super Smash Bros. No game God Seater, Amaterasu aparece como sendo uma espécie de mulher colada ao corpo de um Aragami representada também como uma divindade Aragami. No game Persona 4, Amaterasu é o nome da persona de Ukiko Amagi, um dos protagonistas do jogo, depois de atingir o grau máximo de ligação social. No MOBA Smith, ela é uma das divindades do panteão shintoísta, ao lado de seus irmãos Susanoo e Tsukuyomi. Na música, Amaterasu é o título de um álbum da banda de rock gótico californiana Christian 10. Amaterasu, aquela que faz os céus brilharem. Grande divindade que ilumina os céus. Amaterasu é a bela e radiante Kami do sol, mas ela é mais do que apenas o sol brilhante. Ela é uma grande deusa que provê para as pessoas e as protege. Amaterasu foi a primeira a cultivar arroz, embora no céu. Seu neto, Ninigi, eventualmente trouxe o arroz para a terra de seus campos celestiais. Ela também inventou e ensinou às pessoas as artes da tecelagem e da criação de bichos da seda. Arroz, seda, tecido, todos são dádivas de Amaterasu e são oferendas apropriadas para lhe conceder. Seu mito mais famoso envolve seu retiro para uma caverna. Susanoo, irmão de Amaterasu e espírito do caos, entrou em fúria. Ele devastou os campos de arroz de Amaterasu, obstruiu seus canais de irrigação e jogou excrementos em seu palácio. Amaterasu protestou veementemente, mas a resposta de Susanoo foi profanar sua oficina de tecelagem, atirando o cadáver de um cavalo esfolado, o animal solar sagrado, contra suas servas tecelãs. O impacto do corpo do cavalo fez com que uma das servas de Amaterasu caísse contra seu fuso de madeira, perfurando sua vagina e morrendo. Furiosa, de luto e simplesmente enojada, Amaterasu se trancou em uma caverna e se recusou a sair. O mundo mergulhou na escuridão, em um eclipse solar sem fim. Apesar dos apelos e súplicas de vários Kami, Amaterasu permaneceu na caverna, jurando que jamais emergiria. Embora tenham tentado, Amaterasu era poderosa e radiante demais. Não podia ser forçada a sair. O mundo começou a definhar e morrer. A fome se alastrou. O espírito primordial Izanagi entrou em Umi, o reino da morte, numa tentativa de resgatar sua companheira, Izanami. Amaterasu nasceu do olho esquerdo de Izanagi enquanto ele se banhava após sua fuga bem-sucedida da morte, sendo a primeira de 3 filhos. Seus irmãos são Tsukuyomi e Susanoo. Ela acabaria por entrar em conflito com ambos. Mitos alternativos sugerem que Amaterasu nasceu do sangue menstrual de Izanami ou que os dois espíritos primordiais a criaram em conjunto, com a intenção de que ela fosse uma governante todo-poderosa. 8 milhões de Kami desesperados acampavam do lado de fora da caverna de Amaterasu, debatendo o que fazer. Uzumi, o espírito da alegria, arquitetou um plano. Montando um tambor, começou a dançar, distraindo os Kami, que momentaneamente esqueceram seus problemas e se juntaram à alegria, rindo, cantando, dançando e tocando o tambor. Dentro da caverna, Amaterasu se perguntava o que estava acontecendo. Ela chamou, apenas para ouvir que havia uma nova deusa na cidade. Ela espiou para fora da caverna para ver. Instantaneamente, um espelho sagrado mágico foi colocado diante dela. Ela ficou encantada com sua própria beleza. Antes que pudesse sequer pensar em retornar à caverna, foi puxada para fora e a caverna foi selada. Após alguma negociação, ela retornou ao seu papel anterior, mas desta vez como chefe do panteão shintoísta. Amaterasu é a ancestral divina do clã Yamato. À medida que eles cresciam em proeminência e influência, o mesmo acontecia com ela. Ou vice-versa. Seu neto, Jinmu Tengu, tornou-se o primeiro imperador do Japão e fundador da dinastia imperial.
Embora considerada a ancestral literal da família real japonesa, ela também é a mãe espiritual do Japão em geral. Japão significa terra do sol nascente. O sol na bandeira japonesa pode ser interpretado como uma referência a Amaterasu. Após a Segunda Guerra Mundial, o imperador japonês foi forçado a renegar a ancestralidade celestial. O santuário de Amaterasu em Ise, na região de Yamato, em Honshu, é o santuário mais sagrado do shintoísmo. Seu espelho sagrado pode estar ali guardado. A caverna para a qual ela se retirou, Ama-no-Iwato, caverna celestial da escuridão, também fica nas proximidades. Desde o século VIII DC, a cada 20 anos todos os edifícios do complexo do santuário de Ise são substituídos por réplicas exatas. A última reconstrução ocorreu em 1993. A próxima está prevista para 2013. A cada reconstrução, Amaterasu e sua companheira de santuário, Toyuki, são fortalecidas e revigoradas. Assim que o novo santuário é concluído, os edifícios antigos são desmontados, mas não destruídos. Peças sagradas são distribuídas para outros santuários. Okami é um videogame desenvolvido pela Clover Station para o PlayStation 2 e lançado em 2006. O personagem principal é a deusa Amaterasu na forma de uma loba branca. Também conhecido como Amaterasu Omikami. Origem: Japão. Classificação: Kami. Atributos: espelho, espada, joia, os 3 tesouros sagrados do Japão. Também arco e aljava de flechas, caso Susanoo a incomode novamente. Planeta: Sol. Locais sagrados: o Japão em geral, mas especialmente Ise. Ela também possui milhares de outros santuários por todo o Japão. Amaterasu é a divindade local do distrito de Nishiwazeda, em Tóquio. Dias sagrados: 17 de julho e o solstício de inverno, quando o sol começa a crescer. Árvore, criptoméria, flor, crisântemo, animal, cavalo. Em algum lugar do Japão mítico, Amaterasu, deusa do sol, entrecida por umas travessuras do irmão, esconde-se em uma gruta e priva o mundo e os próprios deuses de sua luz divina. Uma reunião irrealizada e muitos deuses vão até a gruta tentar dissuadir Amaterasu a sair para que o mundo conviva novamente com a luz. Alguns entoam cães, 6 sagradas, outros tocam instrumentos mágicos, mas Amaterasu é irredutível. A deusa Uzumi, então, prende suas vestes, amarra uma faixa em torno da testa, sobe um grande barril e começa a dança, a bater os pés. Com essa dança, a Uzumi entra em êxtase e desnuda os seios e as partes íntimas. Nesse momento os outros deuses, vendo a situação, na qual se encontra Uzumi, soltam uma grande gargalhada. Amaterasu sai da gruta para ver o que está acontecendo, trazendo sua luz novamente ao mundo e palavras sagradas impedem que a retorne. O corpo em êxtase, corpo em dança, corpo em êxtase, ao restaura a luz. Ele não pensa, porque pensar mas o pensamento e a partir deste pensamento age, cria e, portanto, resiste. Ele não possui memória, mas é memória e nessa memória recria, restaura e, portanto, se atualiza. No bater dos pés, na dança, no êxtase de Uzumi, mundo e os próprios deuses se enxergam novamente, não um si novo ou um si desconhecido, mas voltam a vislumbrar, através da luz, um mundo, ou um si mesmo, como uma nova possibilidade de existência e desejo. O corpo em crias, em dança, em arte, ao mesmo tempo, restaura. Resiste ao homem. Resiste se entendermos esse homem como sujeito centrado em uma individualidade e em uma identidade que realiza que, por isso mesmo, exclui outro e a diferença. Esse homem cuja invens, e recente como diz Foucault. Restaura e recria, se entendermos esse homem como se outro. Penso que esse corpo em crias, gera esse espas, o para poder puxar esse outro a mal, mas de puxa não o homem sujeito e centrado em uma individualidade e uma identidade, mas cria uma fenda de entrada de luz e diz ao outro, venha, nessa fenda iluminada e possível. Criar, é possível jogar e brincar, é possível. Se relacionar. Criar essas fendas de luz, mesmo tão ínfimas, significa buscar uma postura positiva de vida, dizer sim ao mundo. Dizer sim ao corpo em arte em resistência e, ao mesmo tempo, dizer não ao corpo inativo, estratificado, disciplinado, passivo, buscando colocar esse corpo engessado em movimento criativo, em linhas de fuga e campos de intensividade. Dizer sim é troca em arte, a inclusão, a diferença, a possibilidade de se relacionar com o outro, em resistência à doxa, à opinião, à frieza, a cristalizas, ao dessas mesmas relas. 6S, ou seja, resistir ao homem individual e centrado em uma identidade fixa que expurga, através dessa identidade, outro. Mas como corpo resiste? Como criar, se corpo cotidiano está preso a dever histórico? Como seria tudo grande diagrama determinado por ela e uma terrível linha que mescla todos os diagramas, que passa, quando chega a momento, por horríveis contorque. E arrisca-se sempre a arrastar homem quando corre solta. Deleuze, 1988, 130. Mas, por mais terrível que possa parecer pelo turbilhão de suas singularidades selvagens, essa linha é uma linha de vida, pois não é agenciada das ela gera linhas de fuga dos agenciamentos e extratos para a possibilidade de reacna enquanto atores, no só movimento em dires, a construz.
Audace corpus objectio se realiza, portanto, em um mergulho cotidiano de descobertas nos fluxos mutáveis de partículas, estratos, relas, óis de poder, linhas, dobras e memórias que dimensionam o zero corpo cotidiano, criando linhas de fuga para estados intensivos que se transbordam e são corporificados, realizando uma ressignificas ao destes luxos e partículas, criando, assim, novos códigos corpóreos que serão, em última instância, fissuras, fendas e redobras dos mesmos estratos e agenciamentos que realizam o zero mesmo corpo cotidiano. Assim sendo, esse mergulho e transbordamento corporificado e ampliado de partículas e fluxos do corpo cotidiano realiza-se não enquanto uma busca de essência individual ou social, mas por um movimento, repluxo contínuo, um mergulho e uma busca contínua que se transforma em ao física, no qual essa própria ao física causa outro mergulho para uma nova busca que gera outras, ao física, em micro ou macro densidades musculares, sucessivamente. Continuidade orgânica. Entre elas, amento. Zero ator, em treinamento, em trabalho pré-expressivo na busca por um corpo subjétil, realiza-se por esse movimento. Ator enquanto fluxo, retluxo e busca de linhas de fuga desterritorializas, ois através da expansão do próprio corpo cotidiano em corpo subjétil. Portanto, seja qual for a definição do corpo cotidiano dentro do plano de organizas, ao zero ator, dentro desse próprio plano busca transborda e destruir suas linhas de borda, ultrapassar suas fronteiras, reorganiza-lo, movimenta-lo, desestrutura zero ator, enquanto criador, e devir, linha de ponto fuga, ou, em outras palavras, ator enquanto busca e luxo, constrói zero corpo subjétil na expansão do corpo cotidiano, se transformando em linha de fuga das próprias partículas e linhas que, porventura, venham a definir zero corpo cotidiano no plano de organizas, ao em que ele se insere. Desestruturar ou desestabilizar a estrutura e ou desestruturar funs, ao do ator enquanto trabalho pré-expressivo na construz, ao de seu corpo subjétil. A tentativa de construz, ao de um corpo subjétil e permeada por fluxos e refluxos contínuos. Ele devir. Zero corpo subjétil se realiza por ser, além de luxo e retluxo, uma busca, transformas, ao transbordamento de fronteiras para o mundo, através de ressignificas, oise, reconstruais dele mesmo. Crias, ao tema de outros mundos e perceptos, outros afetos, novas maneiras de sentir. E como zero ator busca essa recrias, ao incontínuo, ele busca no corpo cotidiano e através dele, zero ator transborda suas partículas e luxos do corpo cotidiano, reconstruindo um corpo subjétil. Zero trabalho de ator e busca e transbordamento no corpo, do corpo, através do corpo, para zero corpo. Mas não devemos definir a busca de construz, ao do corpo subjétil nem como circular, pois nunca retoma ao mesmo ponto, nem como uma linha seta que aponta para o urno interno, ou urno centro fixo e imutável no qual reside alguma verdade unida ou essência interior imutável, nem como uma linha seta que aponta para o urno fora, numa busca por uma ascese espiritual ou de qualquer absoluto que se encontre fora dele, mas a busca de construz, ao do corpo subjétil, se realiza como uma espiral que nunca toca zero mesmo ponto, mas retoma em veículos de tema reconstruz, ao de seu próprio corpo, uma espiral realizada através do corpo, no corpo, pelo corpo e para zero corpo. Um zero trabalho de atornal se realiza circularmente, mas por uma L-Dao infinita. Movimentos une. Referências bibliográficas de Deleuze, Gilles e Guattari, Félix. Zero que filosofia. Trad. Bento Prado J.R. Alberto Alonso Munoz. Rio de Janeiro, Editora 34, 1992 Deleuze, Gilles. Foucault. Trad. Cláudia Santana Martins. Revisal Janine Ribeiro. São Paulo, Editora Brasiliense, 1988. Editora 34, 1992. Derrida, Jacques e Bergsten, Lena. Enlouquecer zero subjectio. Trad. Geraldo Gerson de Souza. São Paulo, Fundas, ao Editora da Unesp, 1998. Meyer, Fred Mous, Thomas. Japonês e Theater. Londres, Estúdio Vista, 1977. Oração a Amaterasu Omikama. Por Anne Cristo sai da caverna, Amaterasu Omikama, sol brilhante do teu povo. Vem cuidar dos quebrantados, sol brilhante, deusa, estes são os teus filhos. Vem para a escuridão, deusa que mantém a esperança no coração do seu povo. Vem afastar a tempestade, tu que brilhas do céu, em ti, a escuridão é destruída. Vem preencher os seus olhos, o Kamidana de tantos corações, esta oração agora um arco-íris sobre o Japão. Vem pintar os jardins novamente, o teu brilho sempre retornará, isto tu ensinas aos teus filhos. Sai da caverna, bela deusa do sol. Vem cuidar dos quebrantados, bela deusa brilhante. Vem para a escuridão, bela deusa cuja luz prevalecerá. Vem afastar a tempestade, bela deusa que não pode ser derrotada. Vem preencher os seus olhos, bela deusa cujos raios dominam. Vem pintar os jardins novamente, bela deusa do sol. 17 de março de 2011. Nota do autor. Amaterasu Omikama é a deusa japonesa do sol. Kamidana são estruturas construídas onde se sente a presença de um espírito divino.